Declaro aberta a segunda sessão extraordinária da 34ª Legislatura do ano de 2020. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Ouro Fino, iniciamos nossos trabalhos. Neste momento, os vereadores assinam a lista de presença dessa sessão. Solicita ao secretário que proceda à leitura da convocação do dia. Acho que não vai ter. Convocação de sessão extraordinária. Ao excelentíssimo vereadores Antônio Carlos Francelli, Antônio Ricardo Alves, Aparecido Rodrigues, Israel Modesto Barbosa, Márcio Daniel Egídio, Maria Bernadette Simões, Paulo Luiz de Cantuária, Rafael Francisco da Silva, Rosângela Tonon e Vanderlei Cândido de Almeida. Prezados vereadores, com fundamento no artigo 28, parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Ouro Fino, com o artigo 17 do Regimento Interno desta Casa de Leis, vimos convocar Vossas Excelências para comparecer à sessão extraordinária a realizar-se no dia 31 de março de 2020, terça-feira, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal, ocasião em que será discutida e votada a seguinte matéria: Projeto de Resolução número 003 de 2020, autoriza a devolução de recursos financeiros no valor de R$150 mil à Prefeitura Municipal de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais. Ouro Fino, 27 de março de 2020, atenciosamente, excelentíssimo senhor José Maria de Paula, presidente da Câmara. Dispensa-se a leitura da ata da sessão anterior, uma vez que os vereadores já tiveram conhecimento da mesma com antecedência. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Vereador Rafael Francisco da Silva. Sim. Vereador Antônio Carlos Francelli. Sim. Vereadora Maria Bernadette. Sim. Vereadora Rosângela Tonon. Sim. Vereador Israel Modesto. Sim. Vereador Vanderlei Cândido. Sim. Vereador Aparecido Rodrigues. Sim. Vereador Márcio Daniel. Sim. Vereador Antônio Carlos. Antônio Ricardo. Sim. Vereador Paulo Luiz Cantuária. Sim. A ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. Passaremos agora à votação das proposições escritas na ordem do dia. Projeto de resolução número 003 de 2020 autoriza a devolução de recursos financeiros no valor de R$150 mil à Prefeitura Municipal de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais. Projeto de resolução número 003 de 2020 autoriza a devolução de recursos financeiros no valor de R$150 mil à Prefeitura Municipal de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais. A mesa diretora da Câmara Municipal de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, nos termos regimentais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica a presidência desta Casa autorizada a efetuar a devolução de recursos financeiros no valor de R$150 mil à Prefeitura Municipal de Ouro Fino, Minas Gerais. Artigo 2º. Para a devolução financeira do valor mencionado no artigo anterior, serão também deduzidas as seguintes rúbricas da dotação orçamentária. Segue embaixo a classificação. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, vereador Antônio Olinto Alves, em 27 de março de 2020. Mesa diretora. Justificativa do projeto de resolução número 003 de 2020. Nobres pares, submetemos para análise e deliberação do soberano plenário o presente projeto de resolução que tem por objetivo a autorização legislativa para procedermos na devolução antecipada de recursos financeiros desta Casa para o Poder Executivo Local na ordem de R$150 mil. O montante em questão é remanescente dos repasses realizados nos meses de janeiro a março do corrente ano que não foram utilizados em razão da contenção de gastos desta Câmara. Em reunião com todos os vereadores, foi decidido por unanimidade que tais valores
já deveriam ser repassados ao cofre do Poder Executivo, uma vez que a Câmara, atenta à situação financeira do município, precisa ajudá-lo a lidar com as consequências da pandemia do coronavírus. Tais recursos poderão ser utilizados pela Secretaria de Saúde para a compra de insumo e de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, além de ajudar a estruturar novas áreas de atendimento hospitalar para pessoas com suspeita de coronavírus, ou ainda serem destinados à assistência social em ajuda aos menos favorecidos, que estão suportando as consequências econômicas por não poderem trabalhar em razão da quarentena. Salienta-se que, ao elaborarmos a proposição, verificamos adequadamente sua conveniência e legalidade, ocasião em que fizemos uma análise de nossas obrigações financeiras, assumida até o fim deste ano de 2020, e constatamos que a devolução antecipada do valor mencionado é perfeitamente possível, além de oportuna ao município, que deve agir em caráter emergencial. Por tais razões, pedimos aos caros edis que aprovem o presente projeto de resolução em regime de urgência especial. Sala das Sessões, vereador Antônio Olinto Alves, em 27 de março de 2020, mesa diretora da Câmara Municipal. E não havendo discussão do projeto de resolução número 003 de 2020, em virtude do Covid-19, coloco em votação. Vereador Rafael Francisco. Sim. Vereador Antônio Carlos Francelli. Sim. Vereadora Maria Bernadette. Sim. Vereadora Rosângela Tonon. Sim. Vereador Israel Modesto. Sim. Vereador Vanderlei Cândido. Sim. Vereador Aparecido Rodrigues. Sim. Vereador Márcio Daniel. Sim. Vereador Antônio Ricardo. Sim. Vereador Paulo Luiz. Sim. O projeto de resolução número 003 de 2020 foi aprovado. Indicação número 010 de 2020, de autoria de todos os vereadores, que sugere medidas a serem adotadas pelo senhor chefe do Executivo enquanto pendurar o estado de emergência em saúde pública decorrente à pandemia do coronavírus Covid-2019. Indicação número 010 de 2020. Nos termos do artigo 186 e seguintes do Regimento Interno, apresentamos a presente indicação, para que, após apresentada em plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que o senhor chefe do Executivo adote a seguinte providência enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus Covid-19. Que os gêneros alimentícios já adquiridos pela municipalidade e que serviriam às escolas municipais sejam destinados às famílias de baixa renda. Considerando que o nosso município faz aquisições anuais de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar de nossas escolas municipais, considerando que atualmente as escolas estão de portas fechadas por se tratar de medida de enfrentamento da pandemia decorrente do Covid-19, considerando a recomendação às pessoas para que fiquem em casa para evitar o contágio e proliferação do vírus, considerando que muitas pessoas são trabalhadoras avulsas e estão impossibilitadas de trabalhar e que outras estão perdendo seus empregos, tendo em vista a paralisação no mercado de trabalho. Considerando o dever de nosso município no que diz respeito à contribuição assistencial para que famílias tenham o que comer e não fiquem desassistidas nessa situação de calamidade a qual estamos enfrentando. Sugerimos que os gêneros alimentícios adquiridos pelo município e que seriam utilizados para merenda sejam todos destinados às famílias que comprovadamente necessitarem. Pelos justos motivos e data a relevância e urgência da ação que ora propomos, contamos com o acolhimento e execução das medidas aqui sugeridas. Sugerida a medida que os gêneros alimentícios já adquiridos pela municipalidade e que serviriam às escolas municipais sejam destinados às famílias de baixa renda. Sala das Sessões, vereador Antônio Olinto Alves, em 27 de março de 2020,
Vereadores, todos os vereadores subscritos à indicação número 010 de 2020. Indicação número 011 de 2020, de autoria de todos os vereadores, que sugere medidas a serem adotadas pelo senhor chefe do Executivo, enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus, Covid-2019. Indicação 011 de 2020. Nos termos do artigo 186 e seguintes do Regimento Interno, apresentamos a presente indicação para que, após apresentado em plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que o senhor chefe do Executivo adote a seguinte providência em razão do estado de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus, Covid-19. Medida que seja postergado o pagamento das parcelas do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, para o segundo semestre do ano corrente. Preocupados com as dificuldades que os comerciantes, trabalhadores e empresários estão enfrentando neste momento, devido ao enfrentamento da pandemia do coronavírus, propomos a presente indicação para que, sendo acolhida pelo senhor chefe do Poder Executivo, possamos assegurar aos nossos municípios uma medida de apoio à redução do impacto financeiro neste momento emergencial, onde necessária as medidas de restrições foram adotadas pela Prefeitura. Pelos justos motivos, dada a relevância e urgência da ação que ora propomos, contamos com o acolhimento da postergação ora sugerida. Sugestão que seja postergado o pagamento das parcelas do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, para o segundo semestre do ano corrente. Sala das Sessões, vereador Antônio Olinto Alves, em 27 de março de 2020, todos os vereadores aqui assinaram a presente indicação. Indicação número 012 de 2020, de autoria de todos os vereadores, que sugere medidas a serem adotadas pelo senhor chefe do Executivo enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus, Covid-2019. Indicação número 012 de 2020. Nos termos do artigo 186 e seguintes do Regimento Interno, apresentamos a presente indicação para que, após apresentado em plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que o senhor chefe do Executivo adote a seguinte providência enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus, Covid-19. Sugestão que, juntamente com o Departamento Municipal Autônomo de Água e Esgoto de Ouro Fino, DEMAI, sejam realizados estudos voltados à verificação da possibilidade de concessão de isenção da tarifa de água aos munícipes de baixa renda. Devido aos impactos da pandemia do coronavírus, estamos sugerindo ao senhor chefe do Poder Executivo que, juntamente com o DEMAI, isentem as famílias de baixa renda do pagamento da tarifa de água, enquanto perdurar o estado emergencial a qual vivenciamos. Trata-se de medida justa e que merece total atenção e acolhimento por parte de nosso município, uma vez que as medidas de contenção do avanço da pandemia têm impacto direto na renda das famílias, sendo a desoneração de custos de águas. Portanto, uma das maneiras mais eficazes de auxiliar pessoas impedidas de exercer suas atividades laborais em decorrência da decretação de quarentena seria que, juntamente com o Departamento Municipal, houvesse os estudos da verificação de possibilidade da concessão de isenção da tarifa de água. Pelos justos motivos e dada a relevância e urgência da ação que ora propomos, contamos com o acolhimento e execução das medidas aqui sugeridas. Sugestão que, juntamente com o DEMAI de Ouro Fino, sejam realizados estudos voltados à verificação de concessão de isenção da tarifa de água aos munícipes de baixa renda. Sala das Sessões, vereador Antônio Olinto Alves, em 27 de 2020, todos os vereadores subscritores da indicação número 012 de 2020. Todas as indicações apresentadas nesta sessão extraordinárias
serão encaminhadas ao senhor chefe do Poder Executivo para as devidas providências. E não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos.